desde muito tempo que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. É como se instintivamente, pelo bebê nascer, a gente já se tornasse mãe. Hoje, passado algum tempo da maternidade, eu entendo que essa frase, ela não é 100% certa. Sabe por quê? Porque a gente pode ser mãe de tantas maneiras, mas tem uma que é certa, porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Essa frase é conhecida por muitas mulheres que vivenciam a maternidade, porque nós somos julgadas por muitos, até por quem não teve filhos. E aí as nossas culpas vão se instalando aos poucos, o filho da amiga come, aí você olha, o seu não come nada. O que foi que aconteceu? Onde foi que eu errei? O filho da vizinha, a filha, já lê aos 6 anos, a sua ainda não está juntando as letras. Por que será que eu não estou ensinando direito? E isso aí, ó, vai trazendo na gente, sobrinho da família, passou em medicina, o seu nem conseguiu terminar os estudos. O seu entrou nas drogas, onde foi que eu errei, onde é que eu estava? E a culpa pode muitas vezes vir se instalar e ela faz isso de várias maneiras. Não há uma fórmula, né, de criação, a gente já entende isso, mas tem uma certeza que a gente precisa disseminar entre as mulheres. Nós vamos ser julgadas o tempo todo, mas isso vai dar o peso, quem vai dar o peso disso é a gente. Então a gente vai trazer luz para esse tema aqui no nosso quadro Descomplica, hoje também com Janaína Ferreira. Janaína, mãe de 2, vovó de Luísa. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fernandinha, tudo bem? Tudo jóia. Eu ontem, inclusive, coloquei a sua palestra, porque eu acho que é tão importante esse tema, né? Essa questão da culpa. Sim. Então, as mulheres, elas têm um crivo muito alto. Por quê? Porque a primeira mãe que a gente escuta de relato é uma mãe perfeita, sim, porque é Maria, é a mãe de Jesus. Então, a gente tem um crivo muito alto, né? Sem mácula, escolhida, que teve uma vida aí, que foi considerada uma mulher para ser mãe do Salvador. Então é muito difícil. O que é que a gente cria? A gente cria uma crença de perfeição, uma necessidade de se igualar ou de querer ser perfeita. E aí a gente precisa não romantizar e melhorar essa crença. A gente não tem essa ousadia, né, de querer um crivo tão alto. Então veja só, tem uma pesquisa que diz que o ano mais difícil da vida de uma mulher é o nascimento do primeiro filho. Não quer dizer que é ruim, quer dizer que é o mais difícil. Desafiador. Desafiador. Né? Por quê? Porque quer dizer que essa mulher, ela não tinha repertório para aquilo e tudo é muito novo. E aí ela começa a aprender. Por isso que você trouxe a frase, nasce um bebê, nasce uma mãe. E aí ela começa a aprender tudo. E os 2 primeiros anos a gente sabe que são bem desafiadores mesmo, porque tem uma simbiose muito grande e um vínculo muito grande entre mamãe e bebê. É como se nesses primeiros anos a gente meio que adormecesse para dar o olhar para o outro, né, Jana? E ainda assim, para o olhar das outras pessoas pode não ser suficiente. E é muito comum nós vermos nas redes sociais, inclusive famosas sendo julgadas quando vão trabalhar, vão para um evento, deixam o bebê. Ou seja, é como se a perfeição, né, se já não é o crivo tão alto para a mulher, com as mães ainda fosse maior, né, Jana? Maior ainda. E ainda tem mais, né? A gente sabe que tem a construção social e que antes era delegado às mães a exclusividade da criação dos filhos e os pais a necessidade de prover. Isso termina gerando aí também essa questão da culpa. O papel social é a mãe toma conta dos filhos. E a gente tem tentado quebrar esse mito e mostrar que a sociedade ela vem melhorando e que a gente sabe que quando os filhos eles são criados também com os pais, eles têm uma desenvoltura maior no que diz respeito a desafio, a seguir em frente, a buscar novas estratégias, a fazer muitas coisas. Então é bem interessante essa nova construção, mas quebrar uma crença e fazer novamente fica no nosso inconsciente. Então essa exclusividade que a mãe tem que deixar todos os papéis, papel de esposa, papel de amiga, papel de que trabalhava antes, seja qual for o papel, e ser exclusivamente mãe é bem perigoso. Tem um estudo da psicologia que mostra que a culpa é como se você tivesse o sentimento de responsabilidade por algo que não deu certo, ou por algo que pode até estar relacionado a uma frustração. E ontem, Jana, quando eu terminei a palestra, uma mãe veio conversar comigo e ela chorava, porque eu falando de culpa por omissão ou por ação, e aí ela dizendo, Fernandinha,
eu tenho uma culpa que eu carrego comigo quando meu filho aos 12 anos recebeu um convite por um time de futebol e eu não deixei ele ir, porque naquela época eu entendi que o bairro onde aconteciam os treinos era muito violento, tinha muita drogadição e eu fiquei com medo e eu carrego isso até hoje. E eu disse, mas ele insistiu depois disso? Ele buscou outro mecanismo de continuar no futebol? Não. Eu disse, se fosse algo que do coração dele realmente, ele teria dado um jeito de fazer de uma outra forma. Então, às vezes, pode ser pela superproteção, pode ser pelo medo, se está lá a culpa de várias formas, né, Jana? Verdade. E a gente precisa também entender, Fernandinha, que como não havia repertório, então as mães, elas conseguem ser o máximo que elas conseguem ser. A melhor mãe possível. Não é isso? Elas conseguem ser o máximo que elas conseguem, que elas podem, né? Muito do modelo que elas trouxeram da casa e que elas tiveram, né, em relação às suas próprias mães. Então, algumas mães, elas dizem assim, não quero seguir esse modelo, porque teve um ou outro prejuízo para mim, esse tipo de comportamento era muito rígido, rigoroso, não funcionou, porque saí de casa muito jovem, porque me casei muito cedo para sair de casa. Elas começam a considerar determinadas coisas e aí elas estabelecem o papel da nova mãe, mas é o máximo que elas conseguem ser, né? É isso mesmo, 98893-3999 é o espaço para você colocar aqui, né, o seu depoimento, o que é que está acontecendo, fazer a sua pergunta e não quiser se identificar, não precisa. Ela, na medida que forem chegando os depoimentos, já pode ir liberando aqui. Jana, agora eu também acho importante a gente falar sobre ressignificar a culpa, porque tem mãe, e ontem eu trazia isso, tem mãe que vai carregando esse peso a vida inteira, mas e se não tivesse dado certo, né, Jana? O que a gente... A culpa é um sentimento, então sentimentos a gente já entendeu que é da ordem do sistema nervoso autônomo central, a gente não escolhe, ele existe. Mas tem sempre uma perspectiva positiva e uma perspectiva negativa. Perspectiva positiva é se eu consigo aprender com aquela situação de culpa e não repetir. Então, fui rígida com meu filho, tive uma dificuldade, passei de um limite, a partir da próxima dificuldade eu não repito aquele comportamento. Ok, aprendi, resolveu a culpa. Mas é para ficar só se martirizando, e se eu tivesse deixado, e se eu tivesse voltado atrás, e se eu tivesse feito isso? Aí a gente tem uma culpa que é sem perspectiva positiva, é plena negativa, porque a gente não vai voltar no tempo, então não tem o que resolver. Janaína não está liberada, daqui a pouquinho a gente começa aqui a falar com outras mães, tá? 988933999 é o número para você mandar o seu depoimento e não precisa se identificar. A gente fala sobre isso já já. Beijo, viu, Jana? Até já. Tá chegando a terceira